Senhor, mais uma sexta-feira para nós estarmos pedindo que o Senhor venha sobre nós, haja com misericórdia e fale os nossos corações, amém? Quero pedir nesse momento que você coloque diante de Deus o seu coração, a sua casa, a sua família, aquilo que necessidade sua, para que você possa ser nessa noite orientado, ser direcionado pelo Espírito de Deus, amém? Nesses últimos dias, o que nós mais estamos necessitando é da direção de Deus, né? De ouvir, Ele nos orientar, nos direcionar nas coisas que nós temos no nosso dia a dia, amém? Então, feche seus olhos nesse momento, vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor Jesus Cristo, amado e poderoso, quero te colocar, Senhor, diante de Ti nesse momento. Te agradecer, Deus, por estar aqui mais uma vez, por essa oportunidade. E pedir que o Senhor venha, Deus, através do Espírito Santo, falar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, abençoe esse momento de reflexão da Tua palavra. Que as vidas que estão acompanhando, Pai, possam ser abençoadas pela Tua presença, Pai. Que o Senhor leve, Senhor, este vídeo, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que necessita ouvir a Tua voz nessa noite. Tu és Deus do impossível, Tu ages de tantas maneiras, de tantas formas. Então eu peço que o Senhor mova com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada família e cada lar representado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, querido? Quero dizer para você que todas as coisas estão debaixo da permissão do nosso Senhor. Ele tem o controle de todas essas coisas na palma de suas mãos. E foi isso que o Senhor falou no meu coração essa semana. E quero dizer para você que nada vai acontecer na minha e na sua vida além daquilo que Deus já preparou, além daquilo que Deus planejou, amém? Tem um momento de choro, mas também tem um momento da alegria. Tem um momento da perda, mas também tem um momento da vitória. O importante é nós estarmos firmados no Senhor, independente de qualquer situação, de qualquer coisa que venha se levantar, amém? Então nós vamos louvar ao Senhor. Tudo é permissão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
permissão de Deus na minha e na sua vida. O Senhor falou bem claro no meu coração essa semana que nada vai acontecer no meu viver além daquilo que Deus já planejou, além daquilo que Deus já preparou. E para mim e para você, querido, porque nós não somos diferentes. Deus age na minha e na sua vida da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Cada luta, cada vitória, cada conquista, cada lágrima, cada choro e cada perda, né? Cada morte, cada vida, tudo é pela permissão do Senhor. E nós temos na palavra de Deus exemplos assim maravilhosos de que quando Deus permite algo é porque Ele tem plano, é porque Ele tem propósito, Ele tem projeto na minha e na sua vida. E a palavra do Senhor também diz que Ele não nos dá provação maior do que nós não possamos suportar. Então, nesse momento turbulento, né, onde nós estamos vivendo aí dias difíceis, mas a palavra do Senhor diz que os dias seriam dias difíceis. Mas eu quero dizer para você nessa noite que os dias são difíceis, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E tudo que Ele está permitindo, Ele tem plano. Tudo que Ele está permitindo, Ele tem propósito. Amém? Aleluia. Como eu estou dizendo para você, na palavra de Deus nós temos vários exemplos de que Deus permite coisas acontecerem na vida, até mesmo dos cristãos, daqueles que servem a Ele, porque Ele tem plano, Ele tem propósito. Amém? Nós começamos já, né, vendo na palavra do Senhor um dos grandes exemplos que nós temos, José. Deus permitiu que José fosse vendido pelos seus irmãos, permitiu que José virasse escravo na casa de Potifar, permitiu que José fosse lançado na prisão, vivesse longe da sua família, longe do seu pai amado e querido. Amém? Deus permitiu toda aquela situação acontecer na vida de José para que o plano de Deus se realizasse na vida dele. Deus tinha um plano, aleluia, naquela hora, naquele momento, para salvar o Egito, para salvar a família de José, para salvar todos os povos que estavam ali ao redor, através da vida de José, que foi aquele que Deus usou para prover o alimento, através, como você conhece a história, através do sonho, através de tudo aquilo que ele fez. Então Deus usou a vida de José de uma maneira extraordinária, mas Deus permitiu que José fosse vendido, Deus permitiu que José fosse tratado como escravo, Deus permitiu que José fosse lançado na prisão, mas aleluia, na hora certa, no momento certo, na hora de Deus, aleluia, Deus honrou, Deus levantou, Deus fez o plano dele acontecer. A gente vê também na vida de Moisés, Deus permitiu que Moisés deixasse de ser príncipe, deixasse de viver naquele palácio, deixasse de ter as regalias, as mordomias, deixasse de viver de uma maneira, de uma vida farta, para também se tornar um fugitivo no deserto, passar fome, passar frio, sozinho, fugindo, com medo de ser morto por causa daquilo que ele tinha feito. Deus permitiu tudo aquilo acontecer na vida de Moisés, até que Deus falou com ele lá no monte, aleluia, para que o plano de Deus se cumprisse também, para que o povo de Israel fosse liberto. E Deus, aleluia, permitiu tudo acontecer na vida de Moisés, aleluia, para que o plano de Deus se cumprisse e aquele povo fosse liberto, aquele povo fosse tirado daquela escravidão e deixasse de viver, aleluia, daquela maneira que eles viviam. Temos vários exemplos na palavra do Senhor. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados, aleluia, naquela fornalha de fogo. Aleluia, Deus permitiu que acontecesse aquele decreto para que todos se dobrassem diante daquela imagem. Deus permitiu, querido. Deus tem plano em todas as coisas, todas as horas, em todos os momentos. Como diz assim, o tempo não passa em vão. No meu e no seu viver, Deus tem plano, Deus tem projeto. Deus permitiu que eles fossem lançados naquela fornalha. E eles disseram, olha, fica sabendo, ó rei, que se for da vontade do Senhor, Ele nos livra. Mas se não for também, nós continuaremos servindo e adorando ao Senhor da mesma maneira. Eu quero dizer para você, querido, aleluia, que tudo isso que Deus tem permitido é para que eu e você venhamos ser aprovados, para que o plano dEle, o propósito, a palavra dEle se cumpra nessa terra e para que nós possamos ser aperfeiçoados, provados, aleluia, e aperfeiçoados diante da presença do Senhor. Então tudo é permissão de Deus e em tudo Deus tem plano e propósito. Deus permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões. Aleluia, Deus permitiu que Jó perdesse todas as suas coisas. Um homem justo, um homem fiel, temente a Deus. Aleluia, mas Deus permitiu com que Jó perdesse todos os seus bens, perdesse a sua família, perdesse a sua esposa,
ficou sozinho, os seus poucos amigos que restaram ficavam ali acusando Jó, falando que ele tinha pecado, falando que ele tinha errado, e era por isso que ele estava naquela situação. Mas Jó era um homem temente ao Senhor, e se você também é assim como eu sou, eu quero dizer para você que ainda assim coisas podem acontecer na minha e na sua vida, mas tudo é permissão de Deus. Em tudo Deus tem plano e tem propósito. Jó ficou sozinho, a não ser com aqueles 3 amigos ali acusando ele, julgando ele. Nem saúde Jó tinha mais, mas Deus tinha plano e Deus tinha propósito. Aleluia. E no final Deus reverteu o quadro e mudou aquela situação. E Jó foi ainda mais rico, mais poderoso, mais bem sucedido, mais feliz do que no seu primeiro estado. Então, aleluia, isso que está acontecendo na sua vida, creia, é permissão de Deus, mas vai passar, porque Ele tem plano e tem propósito. A tempestade não é para sempre não, querido. Logo vem o sol despontando, raiando, brilhando, para acabar com a tempestade. Aleluia, Deus permitiu, aleluia, com que Paulo e Silas fossem lançados naquela prisão. Foram humilhados em praça pública, despidos, chicoteados, aleluia, e foram presos, acorrentados. E eles estavam ali naquela situação, mas tudo foi permissão de Deus. E por quê? Porque eles estavam proclamando a palavra, porque eles estavam trazendo o evangelho, libertação, cura e salvação. Mas Deus permitiu que Paulo e Silas passassem por aquilo. Deus permitiu, querido. Deus está no controle de todas as coisas, da minha e na sua vida. Todas as coisas. E a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Oh, aleluia! Então nós temos que entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, mesmo na tragédia. Quando eu penso nessas coisas, eu sempre falo: Senhor, me ajuda a lembrar daquilo que eu falo no dia que o dia mal chegar na minha vida, no dia que eu passar por esse momento. Porque falar é fácil, né? Você pode falar assim: Mônica, você está falando porque você não está vivendo, é verdade. Mas quando eu falo disso, eu ainda falo: Senhor, que no dia que eu estiver passando, o Senhor me lembre daquilo que eu falei. Que eu não venha esquecer das palavras que eu já disse. Porque nós não podemos jogar palavras ao vento, nós temos que, aleluia, guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, como a palavra do Senhor diz. Então, quando o Senhor falou ao meu coração isso, olha, Mônica, nada vai acontecer no teu viver além do que eu permitir, nada vai acontecer além do que é plano meu. E eu falava: Senhor, me ajuda a lembrar de tudo isso. Quando as coisas não forem bem, quando não acontecerem do jeito que eu quero, quando tiver choro, como diz o hino, quando tiver luto, quando tiver perda, quando não for do jeito que eu gostaria que fosse, me ajuda a lembrar que o Senhor está no controle, me ajuda a lembrar que o Senhor é o meu Deus, assim como o Senhor estava no controle na vida de Jó. Um homem temente, um homem fiel, um homem que honrava o Senhor, mas Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse na vida dele. Paulo e Silas do mesmo jeito, Daniel do mesmo jeito, José do mesmo jeito, Moisés do mesmo jeito, e tantos outros que tem na palavra. Quantos que não sofreram? Quantos que Deus não permitiu que passassem ali pelo sofrimento, pela dor, pelo choro, pela perda? Mas o Senhor tem plano. E o Senhor tem propósito. Aleluias. E quando o Senhor escolhe a mim, escolhe a você, Ele nos escolhe com plano e com propósito. Todos, sem exceção alguma. Então eu quero dizer para você nessa noite, eu sei que está difícil, talvez esteja mais difícil para você do que para mim hoje, querido, mas ainda assim eu quero que você tome posse dessa palavra nessa noite e creia que Deus está no controle da sua vida, e aleluia, e que Ele está agindo sim, ainda que eu e você não estejamos vendo, ainda que você não esteja, Mônica, mas não estou vendo onde é que Deus está agindo, mesmo no silêncio, mesmo na calmaria, mesmo na quietude, mas Ele age. Mesmo assim Ele move. Então, na hora do choro, na hora da perda, talvez você esteja passando por uma situação como essa, nessa noite. Mas eu quero dizer para você que tudo é permissão de Deus. O que está acontecendo nesse momento, nessa humanidade, no nosso país, no estado de São Paulo, o que está acontecendo na sua vida, na minha vida, todas essas coisas, tudo é permissão do Senhor. Se não fosse, Ele não deixaria que acontecesse. A gente pensa assim: tem pessoas que nos interrogam, então ficam falando: mas por que Deus permite a maldade?
Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite essas coisas? Né? Como a notícia que nós tivemos essa semana, né? Daquela criança que foi torturada, né? E morta de uma forma assim tão agressiva, tão terrível. E a mãe ali participando ainda e cúmplice. E você pergunta assim, talvez, mas por que Deus permitiu? Por que, Mônica? Por que isso acontece? Ele tem coisas que nós não temos explicação, mas nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem plano em todas as coisas. Que a palavra do Senhor também diz que o que Deus faz hoje, eu e você não entendemos hoje, mas vamos entender lá na frente. Eu sei que o sofrimento, o choro, a perda, a dor é terrível. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para morrermos, Ele nos criou para vivermos, né? O homem, através do seu pecado, é que trouxe a morte. O homem, através do seu pecado, é que trouxe o sofrimento, é que trouxe a maldade para o mundo. Mas o plano de Deus na minha e na sua vida não era esse. Quando Ele criou o homem lá no jardim do Éden, não era esse o plano, não era esse o propósito. Mas o homem errou, pecou, e aí deu abertura para que toda a maldade viesse, todo o sofrimento entrasse na raça humana. Mas ainda assim o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para que mesmo nós venhamos passar pelo sofrimento, mesmo que nós venhamos passar pelo choro, pela luta, pela dor, mas nós devemos saber que não estamos só, porque o Senhor está nas nossas vidas. Então, querido, tome posse dessa palavra nessa noite. Tudo é permissão de Deus, e Ele está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo no sofrimento a gente tira uma lição, mesmo na dor a gente cresce, mesmo na dor, mesmo no choro, mesmo no luto, mesmo na perda. Depois que passa, é que você olha para trás e você fala, eu sofri muito, mas eu cresci, mas eu amadureci, e hoje eu entendo por quê. E mesmo que você não tenha entender hoje, não se preocupa não, que Deus vai te revelar no dia certo, na hora certa. Aleluia, aquilo que você precisa saber. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida nesse momento, pela sua família, pela sua casa, as pessoas que estão acompanhando. Eu quero agradecer vocês pela audiência, que Deus possa abençoá-los. Amém? Que vocês venham crer nessa palavra, que Deus está na direção, que vocês venham crer nessa palavra, que as suas vidas estão guardadas, estão seladas, aleluia, estão protegidas pelo Senhor. E ainda que venha acontecer, Deus tem plano e tem propósito em todas as coisas. Nós não podemos perder o foco, porque nós não podemos deixar o Senhor diante daquilo que tem acontecido. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Se você tem alguém que está precisando de oração nessa noite, traga aí a sua memória agora. Alguém que está internado, alguém que você conhece que está precisando de intercessão, aleluia, que nós vamos interceder nesse momento. Sua casa, sua família, a vida do Leandro, do Daniel, a Fabiana, tem várias pessoas. Patrícia, o Anderson, todos vocês, que Deus abençoe vocês, amém? Aleluia, tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Maria Benta também, em nome de Jesus. Gabriel, vamos orar, amém? Coloque a sua vida diante do Senhor agora, e peça que o Senhor venha te reverter, te encher com essa palavra maravilhosa nessa noite, amém? Senhor Jesus Cristo, amado e poderoso, eu quero colocar diante de Ti, Deus, cada uma dessas vidas que estão, Senhor, acompanhando essa live agora, Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas agora, Senhor, sinta, Deus, o Teu Espírito Santo falando, movendo, tratando no íntimo, no profundo desses corações, Pai. Em nome de Jesus, que eles venham saber, Deus, que tudo está debaixo da Tua permissão, tudo está debaixo da Tua direção, do controle do Senhor, Pai. Que ainda assim que nós viemos padecer, ainda que nós viemos perecer, Senhor, mas o Senhor está na direção das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas que estão ouvindo, Senhor, venham ter como exemplo esses homens que, aleluia, que o Senhor deixou na Tua palavra, homens tementes, homens fiéis, homens honrados, e ainda assim o Senhor permitiu que eles passassem, Senhor, por situações tão terríveis, Pai. A vida de Jó, a vida de Daniel, a vida de Moisés, de José, Senhor, a vida de Paulo, Silas, Senhor, e tantos outros que tem na Sua palavra.
Amada, que sofreram, a vida de João, Senhor, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos. Ei, querido, se o Senhor permitiu que esses homens passassem, aleluia, por um momento onde eles viessem sofrer, na minha e na sua vida não será diferente. Nós também podemos sim, estamos sim sujeitos a passarmos por essas situações. Mas o que nós temos que pegar como exemplo é que esses homens creram que o Senhor estava na direção. Esses homens creram que o Senhor estava agindo, que o Senhor estava movendo na vida deles. Assim como o Senhor está agindo e movendo na minha e na sua vida agora. Tudo que tem acontecido nessa terra é permissão de Deus. Tudo isso é para que o plano e o propósito do Senhor se cumpra, para que a palavra dele se cumpra. Mas em nome de Jesus, ainda assim, eu e você precisamos estar crentes. Eu e você precisamos estar firmados nessa palavra, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Aqui não diz só as coisas alegres, só as coisas felizes. Aqui não diz só as coisas de prazer, só as coisas que nos satisfaz, não. Aqui diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, a tristeza, o choro, a dor, o luto, a perda, a escassez, a dificuldade, tudo isso também coopera para que eu e você venhamos estar, aleluia, nos aproximando de Deus, conhecendo mais o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada uma dessas vidas, desses lares que estão sendo representados, Pai. Senhor, se existe alguma vida, Senhor, que está internada no leito de um hospital, que nós conhecemos, e todos aqueles que nós não conhecemos, mas que estão agora, Senhor, nesses leitos, Senhor, precisando de ar. Sopra agora, através do Espírito Santo, ar nos pulmões. Sopra agora, Senhor, a tua presença nesses leitos de hospital. Senhor, em nome de Jesus, envia unção da cura agora nessas vidas que já foram diagnosticadas com esse vírus maldito, mas que se recuperem o mais rápido possível. Esses que estão sintomáticos, Senhor, que o Senhor também possa abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora e profetizar, Senhor, em nome de Jesus, a cura, a recuperação, aleluia, o fortalecimento, o revestimento dessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, Pai. Faz a tua obra nos homens, nas mulheres, crianças, idosos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Opera com o teu poder nos casamentos, das famílias, nos lares, esse empresário, Senhor, esse filho empreendedor, Senhor, esse pai de família que perdeu seu emprego, Senhor, essa mãe que está desesperada sem saber como trará, Senhor, o sustento para os seus filhos, esse pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesse momento, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. O Senhor nos disse, Deus, que neste ano nós estamos vivendo os dias de Elias, Pai. Nos dias de Elias existia fome, sim, Deus. Existia miséria, existia fome, existia falta de água, existia idolatria, mas ainda assim, naqueles dias difíceis, o Senhor estava ali provendo, o Senhor estava ali sustentando, o Senhor estava ali, Senhor, na direção de todas as coisas, como o Senhor sempre está, Pai. Então, se nós estamos vivendo os dias de Elias, que é dias de fome, é dias de escassez, é dias de dificuldade, Deus, ainda assim, Senhor, nos dias de Elias, o Senhor estava presente, agindo, movendo, trabalhando através da vida daquele profeta, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada lar, abençoa cada vida, abençoa cada família. Em nome de Jesus, Senhor, opera com o teu poder, com a tua glória, com a tua unção maravilhosa, Pai, em todas as áreas, financeira, material, sentimental, familiar, profissional, Senhor. Em nome de Jesus, toda depressão, Deus, em nome de Jesus, caia por terra, toda ansiedade, Pai, em nome de Jesus. Receba, querido, tome posse. Aleluia. Creia nisso.
agradecer a todos. Amém? Domingo nós não teremos culto, mas temos um compromisso que não pode ser. Então você acompanha esse recado do pastor Sérgio aí, e aí você vai saber o que vai acontecer. Amém? Deus abençoe. Você tome posse, fique com Deus em nome de Jesus. Amém? Aleluia.